Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia. E sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos. E nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Nós vamos falar sobre ética judaico-cristã. Uma série de 11 episódios. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida. E nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo. E a palavra de Deus, mais do que nunca, tem sido combatida. E alguns, até teólogos e pastores, dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, dessa série que nós estaremos falando sobre essa ética judaico-cristã, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Faça do seu coração um altar de adoração agora. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua
irmãos, vamos falar hoje sobre o primeiro episódio da série Ética Judaico-Cristã. Nós vamos falar sobre o princípio do casamento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo 2, verso 24 e 25. Gênesis, no seu capítulo 2, verso 24 e 25. As Sagradas Escrituras diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O casamento está revelado na palavra de Deus, né? Deus que instituiu o casamento, essa união sagrada e abençoada. Não foi uma criação do Estado, não foi uma criação da igreja. O casamento é algo divino. Deus estabeleceu isso logo no princípio aqui no livro de Gênesis. Então, como nós precisamos voltar para as Escrituras e perceber que Deus estabeleceu bases, Deus estabeleceu como esse relacionamento deve ser, né? É um relacionamento santo, é um relacionamento importante que, infelizmente, hoje em nossa sociedade está vulgarizado, né? O casamento hoje não é levado a sério. Os princípios do casamento hoje estão sendo distorcidos pela nossa sociedade. Eu gosto muito de uma reflexão do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz que o casamento é monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, né? Nós não somos, a Bíblia não autoriza a poligamia, então o casamento é monogâmico, um homem e uma mulher. E ele também diz que o casamento é monossomático, ou seja, dois se tornam um. É uma união muito forte, uma união espiritual de dois seres que agora deixam de ser dois e passam a ser um, monossomático. E ele também diz que o casamento é heterossexual. Então a palavra de Deus estabelece esta forma, né, como a gente constitui casamento. Precisamos observar esses princípios de Deus para que possamos ter um casamento abençoado. Nós precisamos entender isso e viver isso. As pessoas hoje, elas casam com propósitos errados, com motivações erradas, né? Então eu não posso casar para ser feliz, eu não posso casar porque eu me sinto só, mas eu preciso casar, estabelecer uma relação, um comprometimento com outra pessoa e viver debaixo de um propósito, né? Quando Deus coloca Eva e Adão ali no Éden, eles tinham um propósito. Eva seria a sua auxiliadora, estaria com ele para poder cuidar daquilo que Deus deu para o homem como atribuição. Então eles tinham uma missão. E a palavra de Deus, quando diz que a mulher deve ser submissa ao marido, deve estar em submissão, a palavra de Deus quer dizer que deve estar debaixo de uma mesma missão. Os dois devem ter uma mesma missão. O que nós percebemos hoje é que as pessoas casam com motivações erradas e não entendem os valores da palavra de Deus, e o divórcio se tornou algo comum, até mesmo no meio cristão. Mas a palavra de Deus diz que ela norteia o casamento, que deve ser um compromisso até a morte, até que a morte os separe. Então é um compromisso para a vida toda. Então, antes de casar, nós precisamos observar esses princípios bíblicos e entender a pessoa com a qual nós estamos tendo essa intenção de casar. Nós precisamos conversar bastante, precisamos alinhar isso. Precisa ser uma pessoa também da mesma fé, porque Paulo apóstolo vai dizer que não pode ser de jugo desigual. Por quê? O casal vai receber de Deus um propósito, uma atribuição, um chamado, e é importante que haja uma sintonia, um entendimento do casal
para que tenham sucesso no casamento, para que alcancem propósitos e objetivos na vida. O que não pode acontecer é terem propósitos e planos diferentes, porque isso não vai dar certo. Então é importante nós observarmos o que a Bíblia diz, né? Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, deixa a casa dos pais, deixa a família e agora contrai matrimônio com uma mulher, o homem nesse caso, e os dois agora passam a ser uma só carne, os dois agora passam a ter um mesmo endereço, uma mesma motivação, um mesmo propósito, o mesmo sonho, a mesma caminhada. O alinhamento disso é extremamente importante para a felicidade do casal, porque senão na caminhada vai haver rupturas, vai haver interesses diferentes, propósitos diferentes, e com certeza isso não terminará bem. Agora, quando o casal entende isso, quando o casal olha para as Escrituras e percebe que agora ele deixa o seu lar, deixa a sua família e se junta, nesse caso o homem, a sua mulher, e os dois agora formam uma nova família, agora os dois agora vão viver uma aventura nova, um plano novo, uma vida nova. É muito importante que a gente estabeleça esses ciclos, né? Esses ciclos de vida. Agora eu deixo a casa dos meus pais, agora eu deixo a minha família e me comprometo com uma pessoa para poder viver um plano novo, uma vida nova, um propósito novo. Então o casamento, ele é importante. E no caso aqui que o reverendo Hernandes Dias Lopes colocou como monossomático, ou seja, os dois agora são uma só carne. E é interessante a gente olhar para o livro de Gênesis, né, o livro dos princípios, que o homem era único, né, Adão. E aí Deus, então agora, do homem, né, forma uma mulher. O homem era um, e agora Deus forma a mulher, passam a ser dois, e quando casam, voltam a ser um. Então, o chamado, a vocação, ela é para o casal, para a família, né? E nessa caminhada cristã eu percebi que tem marido que diz que tem um chamado, que tem uma vocação, só que a mulher ela não compartilha do mesmo sentimento, não compartilha do mesmo propósito. E infelizmente isso acaba trazendo muitas dores, muita dificuldade para a família, porque se não tiver acordo, né? Se não tiver um propósito estabelecido, o casal acaba se perdendo nessa caminhada. Então, é importante a gente olhar para a Bíblia Sagrada, orar a Deus, buscar a Deus, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Porque o que se prega hoje é que o casamento é uma prisão, que o casamento seja bom enquanto dure, seja eterno enquanto dure. E as pessoas hoje facilmente elas se desfazem desse compromisso, aquilo que elas votaram diante do altar de Deus, e elas não têm nenhum tipo de responsabilidade, de entendimento nisso. Elas simplesmente desfazem um laço, um compromisso, um voto, sem trabalhar para que isso dê certo. Então a família é plano de Deus, propósito de Deus, e nós precisamos aplicar os princípios de Deus para que o casamento dê certo. Nós precisamos olhar para as Escrituras e encontrar nela luz, né? Como diz o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se o seu casamento, a sua família não está vivendo a graça de Deus, a bênção de Deus, se vocês não estão conseguindo prosperar, crescer em amor, em graça, precisa voltar às Escrituras e pegar esses princípios de Deus para a sua vida. Então, o princípio de ter um propósito, de ter uma meta, de ter apenas um sonho. Não podemos titubear nisso, não podemos ter dois caminhos na família. Nós precisamos trabalhar juntos, perseguir os sonhos juntos e viver o plano de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano para o seu casamento, Deus tem um plano para a sua família.
E Deus não é Deus de confusão, né? Quantas pessoas e famílias estão confusas, né? Sentimentalmente, espiritualmente, estão perdidas porque não entenderam o propósito de Deus. Então eu quero que você reflita sobre isso, sobre o casamento, e que você busque a Deus, busque o Senhor, para que o Senhor possa te dar estratégia, que o Senhor possa abrir o teu coração e a tua mente, para que você venha aplicar os princípios de Deus. Amém? Eu quero ler também, para nossa reflexão, um texto que está lá no Evangelho, né, de Mateus, capítulo 19, verso 6, que reforça o que está em Gênesis, né? Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz, né? A palavra de Deus, ela está sempre se confirmando, né? Ela sempre está... A Bíblia interpreta, a Bíblia é um conceito da hermenêutica, né? Então, Mateus 19, 6, diz assim: assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, nós não podemos incorrer no erro de sobre qualquer pretexto, sobre qualquer dificuldade que enfrentamos no matrimônio, ter como alternativa primeira, né, o divórcio. Muitas pessoas têm como primeira alternativa o divórcio. Nós precisamos internalizar esses princípios de Deus e falar assim: eu preciso honrar esse compromisso, e esse compromisso é até que a morte nos separe. Então, eu preciso lutar, eu preciso perdoar, eu preciso dialogar, eu preciso orar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, né? Nós precisamos entender que o marido precisa ser um marido melhor, a esposa precisa ser uma esposa melhor. Nós precisamos crescer, precisamos aprender, precisamos corrigir erros, metas nessa caminhada, porque senão se torna insuportável. Nós devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que o casamento dê certo. E eu creio que essa é a pergunta que Deus vai fazer para nós no céu. Você fez tudo o que ele podia para que o seu casamento desse certo? Então, muitas vezes há uma discórdia, há uma queda de braço para ver quem tem razão, né? E isso acaba prejudicando o casamento, a harmonia, a paz do casamento. Nós precisamos ter humildade, precisamos ter consideração, precisamos ter entendimento, compreensão de que esse compromisso é um compromisso sério, é um compromisso que Deus deseja que nós o cumpramos com alegria, com responsabilidade, superando desafios, crescendo espiritualmente, corrigindo rotas, corrigindo erros, sendo melhor a cada dia. E se eu e você marido, você mulher, tiver como meta, né, o que eu posso fazer para melhorar, como eu posso crescer, como eu posso deixar hábitos errados para trás, aquilo que ofende o meu cônjuge, aquilo que o incomoda, como eu posso melhorar, como eu posso fazer para poder manter o meu casamento. Porque Deus deseja que nós cumpramos o compromisso, né? Mas Deus também deseja que esse compromisso seja feito de uma forma alegre, de uma forma prazerosa, né? Deus não deseja que a gente viva infeliz, mas nós precisamos ter muita humildade para poder aprender. O pastor amigo meu, o pastor Marcelo, disse que o casamento é uma grande escola. Então, no casamento, a gente aprende, né? A gente ensina, e é uma troca constante de informação, de conhecimento, de amor, de cumplicidade. Então, esse princípio bíblico é muito importante, que Deus uniu, nunca ninguém separe, né? E existem algumas aberrações, algumas heresias tão grandes que tem pessoas que falam assim: eu estou separando porque não foi Deus que uniu. Então, existem muitos mecanismos, muitas desculpas para poder fugir do compromisso.
Então eu aconselho você jovem que ainda pretende casar, pretende constituir uma família, que você saiba escolher, que você saiba entender esses princípios de Deus para que você tenha uma família feliz e abençoada, e quando chegar ao término da sua vida, você possa dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu honrei o matrimônio, eu honrei minha família, eu honrei meu compromisso, eu honrei meu voto, e eu construí a minha casa não na areia, mas na rocha, que é Jesus. Eu usei as ferramentas corretas, eu usei os princípios corretos. Porque hoje na nossa sociedade, na mídia principalmente, nós temos muitos conceitos, muitas ideias, muitos conselhos que não são conselhos das Sagradas Escrituras. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus, porque foi Deus que estabeleceu o casamento, foi Deus que fez o casamento, e somente Deus sabe como manter isso, manter de uma forma abençoada. Porque quando Deus deu Eva para Adão, ele deu uma pessoa que lhe correspondesse, que o auxiliasse, que o ajudasse na missão. Então havia ali uma tremenda cumplicidade, havia ali apenas um propósito, havia apenas uma meta, havia algo estabelecido por Deus para que aquele casal vivesse em paz, vivesse em harmonia e cumprisse o plano de Deus para a vida deles. Então, importante nós entendermos isso. O casamento é monossomático, a gente deixa de ser dois e passa a ser um. E quando há esse casamento, né, quando separa, há uma ruptura bastante dolorida, né, isso é um processo bastante dolorido. Então, sempre que eu aconselho os casais, eu falo, o divórcio não é a solução. Ele vai trazer muitas dores e muitas dificuldades. É melhor você lutar pela tua família, lutar pelo teu casamento e buscar a Deus, e eu tenho certeza que Deus há de capacitá-lo para viver um casamento e uma vida feliz. Amém? Então, existem conceitos errados, casar para ser feliz, né? Ninguém tem a obrigação de fazer você feliz, né? Quem faz a gente feliz é Deus, né? A nossa alegria vem do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A alegria vem de Deus, vem da salvação, vem da paz. A outra pessoa, não podemos colocar sobre ela esse peso, essa responsabilidade de ela fazer a gente feliz, de ela suprir as nossas carências espirituais, emocionais. Quem faz isso é o Senhor. Nós casamos para compartilhar uma vida, casamos para cumprir um propósito, casamos para haver uma troca, né? Uma troca generosa, né? De afetos, de vida, enfim, que nós possamos absorver esses princípios de Deus para o casamento. Amém? E eu quero ler mais um texto, né? Para a nossa reflexão, está no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, verso 4, está aí na sua tela para você acompanhar a leitura. O escritor de Hebreus, ele vai dizer assim, o casamento deve ser honrado por todos. Ou seja, precisamos ter o casamento como algo extremamente importante. Não é uma aventura, não é vou ver se dá certo, né? Ele precisa ser honrado, ou seja, ele precisa estar baseado na palavra de Deus, ele precisa estar calçado com valores da palavra de Deus. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então eu quero que você reflita sobre isso. Amém? Se você está vivendo um tempo difícil, conturbado dentro do seu matrimônio, o segredo, né, está nas Escrituras. E aí a gente precisa ter humildade para poder acatar os valores de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter essa humildade e não podemos ter a nossa mente corrompida.
E Paulo apóstolo vai dizer que a gente não pode se conformar com este século, conformar com esse mundo sistema, mas nós devemos transformar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, reflita sobre isso. Será que os nossos pensamentos, nossos conceitos, nossos valores são valores bíblicos? São valores da palavra de Deus? Para dar certo o seu casamento e a sua família, você precisa voltar às Escrituras, colocar a sua fé em prática e obedecer a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é poderosa e Deus é poderoso para transformar, porque quando o Espírito Santo chega ali em Gênesis, a terra era sem forma e vazia e de repente tudo começa a ser transformado. A palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida, transformar a nossa família, transformar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que traz angústia. Deus é poderoso para salvar a sua família, Deus é poderoso para salvar o seu matrimônio, Deus é poderoso para fazer com que você viva feliz, uma vida abençoada, uma vida com propósito, uma vida de realização. Basta entrar em acordo, basta olhar para a palavra de Deus e honrar o matrimônio. Amém? Eu quero aproveitar esse momento e fazer uma oração pela sua família, uma oração pelo seu casamento, pedindo a bênção de Deus sobre ele, para que Deus possa entrar e Deus possa transformar. Quando Jesus chegou ali, o primeiro milagre que Jesus opera foi num casamento. Tinha acabado o vinho que representa a alegria tinha acabado e o Senhor Jesus estava presente e o Senhor Jesus transformou aquela água em vinho, ou seja, Jesus transformou aquilo que era sem sabor em algo saboroso, trouxe novamente a alegria para aquele casamento. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu quero agora aproveitar esse momento para poder pedir a Tua bênção sobre os casais, sobre as famílias, Pai. Vivemos num tempo muito difícil, onde as famílias têm sido dissolvidas, dilaceradas, Pai amado, por causa de não observação da Sua palavra, de princípios da Tua palavra que norteiam o casamento. Que o Senhor derrame bênção, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga esperança, que o Senhor venha curar feridas, que o Senhor venha tocar no coração para que haja liberação de perdão, para que haja diálogo, para que haja entendimento, para que haja acordo, e que o Senhor, Espírito Santo, venha operar nos casais, que o pensamento seja um pensamento bíblico, que o coração seja curado, Senhor, e que o propósito de manter, de honrar, de entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, que possamos olhar para as Escrituras, ó Deus, e obedecer às Escrituras e buscar recursos nas Escrituras, buscar ajuda do céu para que tenhamos uma família, uma vida abençoada, Senhor. Abençoe, Deus amado, em nome de Jesus, cada família, cada casal que nos ouve nesse dia, Pai amado, que esse valor, casamento, seja honrado por cada um de nós e que possamos ter famílias estáveis, abençoadas e prósperas, em nome de Jesus. Amém. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então tudo aquilo que nós
fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.